noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Abra suas Bíblias no livro de Juízes 6, versículo 12 em diante, amém? Então o anjo do Senhor apareceu e disse-lhe: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas, como se fosse um só homem. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui neste momento, eu aqui na minha casa e essa pessoa aí na casa dela, ou onde ela estiver. Senhor, ela está pronta para ouvir a tua voz. Meu Deus, vai trabalhando nesta noite, mediante esta palavra que virá ao nosso encontro, que o Senhor vem estar trabalhando na vida de cada um. Senhor, vai sondando cada necessidade neste momento, que cada um dessas pessoas que vai ouvir a tua voz nesta hora, papai, que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um mediante a sua necessidade. Meu Deus, está aqui a tua palavra que nos limpa, nos liberta e nos cura. Que nesta noite, Senhor, a tua palavra venha como um bálsamo na vida do necessitado, aonde chegar a tua voz. É o que nós te pedimos crendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui diante de uma palavra muito, como que se diz, muito rica em detalhes. A história deste homem chamado Gideão, que vivia numa época a qual ele não estava cativo, não estava cativo em outra terra. Ele estava cativo dentro da sua própria terra, dentro da terra de Canaã. Esse povo, nessa época, já tinha recebido a posse da terra que o Senhor havia prometido lá atrás, quando ele levanta Moisés e faz o povo sair do Egito rumo a esta terra Canaã. Mas o tempo se passou várias gerações e chegamos aqui na geração de Gideão, a qual o povo, a nação, já havia se afastado do Senhor, já havia agora esquecido dos feitos do Senhor e estavam agora já cometendo atos que desagradavam ao seu Deus. Se a gente for ver em capítulos um pouquinho mais para cima, depois se você quiser aí contemplar aí na sua casa, dê uma olhadinha. A palavra do Senhor diz que eles estavam tão oprimidos e de repente eles começaram a orar, né? O povo de Israel se colocou em oração e o Senhor envia um profeta. Naquele tempo, ainda não era tempo de se levantar profetas. Se a gente for ver, os profetas foram levantados depois do livro de Samuel,
né? Como Samuel, que foi o primeiro profeta levantado ali por Deus. Mas nesse tempo o Senhor levanta um profeta para dizer para aquele povo por que aquele povo estava passando por tudo aquilo. Era por causa da desobediência deles, porque eles estavam ali numa terra prometida, sim, num lugar que Deus tinha colocado, sim, porém adorando a outros deuses que não eram para ele estar adorando. Então, o que acontecia nessa época? O povo de Israel trabalhava, arava a terra, plantava, cuidava ali da sua plantação, mas na hora da colheita, a palavra do Senhor diz que os midianitas era um povo muito grande, muito extenso, muito forte. Vinha sobre eles e levava cativa suas sementes. E se a gente for reparar, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também o povo do Oriente contra eles subiam. Então, Gideão aqui, nessa passagem, ele menciona, o Senhor menciona para Gideão, que o Senhor ia usar Gideão para libertar o povo dos midianitas, porque os midianitas eram que abriam a porta para os outros inimigos virem atrás e também devastar aquilo que eles deixavam de resto, né? Deixavam para trás, a porta estava aberta ali, né? Espiritualmente falando, e os outros povos vinham e acabavam de roubar o restinho que lhes sobravam. E a palavra do Senhor diz que nessa época eles não desistiam, eles plantavam, eles semeavam, eles aravam a terra, eles faziam tudo o que eles tinham que fazer. Porém, eles preparavam para eles mesmos cavernas e covas para eles se esconder na chegada dos midianitas, na hora que os inimigos chegavam. Então, na hora que os inimigos chegavam, eles não iam para a batalha. Eles tinham medo e eles, o que eles faziam? Corriam e se escondiam nas cavernas. Eu imagino, né, a Bíblia não diz, mas eu imagino que caverna é lugar alto. Os que estavam no alto ali dentro das cavernas ficavam de longe olhando o que eles tinham de precioso, a sua colheita sendo levada embora, sendo devastada. E a palavra do Senhor também diz que eles abriam covas. Alguns corriam para as cavernas e outros corriam para as covas. E cova não é lugar de gente vivo. Cova é lugar de gente morto. Então, espiritualmente falando, eles estavam tão mortos que eles corriam para as covas e ficavam ali escondidos, uns nas cavernas sem reação nenhuma e outros na cova também sem reação nenhuma. E a palavra do Senhor diz que um homem, ele ia para o lagar. Era o lugar certo dele estar? Não, não era. Porém, ele indo para o lagar, ele conseguia pegar um pouco daquelas sementes, pegar um pouco daqueles trigo, daqueles frutos, e ia lá, o quê? Malhar trigo. Ele ia lá, mesmo sabendo que a terra dele estava sendo devastada, mesmo sabendo que o povo estava lá na caverna e que outros estavam nas covas, ele ia para o lagar. E ele ali conseguia preparar um pouco para ele, e eu acredito, né, que não só para ele, mas quem imagina que você tem uma abastança na sua casa, que você consegue ter arroz na sua casa nos dias tão difíceis como hoje. Você vê o seu vizinho morrendo de fome, você vai dar um pouco do seu arroz para ele, eu tenho certeza disso. Então era mais ou menos o que Gideão fazia. Ele conseguia trazer para ele um pouco de trigo, e eu acredito que ele dividia esse pouco de trigo, que ele conseguia com a sua coragem estar ali guardando, né, protegendo esse trigo. E nesse dia, em um certo dia, a palavra do Senhor diz que apareceu para Gideão um anjo.
Um anjo que disse assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. E quando Gideão ouve aquilo, Gideão fala assim: peraí, como assim? Como assim o Senhor? E interessante, uma coisa que me chamou muita atenção é que ele fala assim: como assim o Senhor é conosco? Porque se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Engraçado que Gideão, ele não falou assim: peraí, o anjo não falou isso. O anjo não chegou para ele falando assim: o Senhor é com vocês, não. O anjo chegou falando para Gideão assim: o Senhor é contigo. E ele chega para o anjo e fala assim: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Então é interessante que Gideão, ele agora não estava respondendo só por ele. Ele estava respondendo pela nação de Israel. E ele falou assim: por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor é conosco, do que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram. Que nós saímos da terra do Egito com o braço forte, e ali ele começa, né, a abordar o anjo com a própria palavra, com os próprios feitos do Senhor. E tem 3 coisas, irmãos, nesta passagem que eu queria, que o Senhor me despertou e eu gostaria de dividir com vocês. Ele estava, quando ele aborda assim, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Interessante que antes dele abordar o Senhor, ele fala um ai. Ele fala um ai como se ele falasse assim: olha, Senhor, você vai me desculpar, mas a minha dor tá grande. A minha indignação tá grande. A minha alma está doendo, porque nós estamos sendo prisioneiro dentro da terra que tu nos deste, tu nos entregaste. E por isso vem o ai na frente. Sempre quando nós estamos com uma dor muito grande, o ai sempre vem na frente. Esse ai veio na frente de Gideão, porque a dor que ele estava sentindo, né, não era física, mas era na alma, de ver as coisas que eles, os bens deles sendo levados embora. E aí o Senhor, ele, aqui no versículo 14, diz assim: então o Senhor olha para ele e diz: vai nessa tua força. Aí eu parei aqui, era um homem que ele olhava para ele e ele não via força nenhuma. Apesar dele não estar escondido na caverna, apesar dele não estar na cova, ele está lá no lagar trabalhando, guardando, protegendo um pouco do trigo, mas ele olhava para ele e ele não via força nenhuma nele. O que ele via, quando ele conseguia ver, era que o povo estava escondido para não morrer. E os bens deles sendo levados embora. Então, força nenhuma ele achava nele. Mas o Senhor vira para ele e fala: vai nessa tua força. É nessa tua força que você vai livrar Israel. Sabe, vamos trazer para nós. Quantas das vezes, mediante as nossas dificuldades, mesmo sendo vaso, mesmo sendo servos, nós olhamos para nós e não nos achamos capazes. Nós olhamos para nós e nós só conseguimos ver o que está à nossa volta, nos afligindo, mesmo Deus estando presente na nossa vida. Então a gente olha para Deus, em vez de dar a verdadeira adoração que Ele merece, a gente dá os ais para Deus. Ah, meu Deus! Ah, meu filho, o desemprego, o meu marido que nos converte, o meu, sabe? E muitas das vezes é assim, nós nos esquecemos. E o Senhor, e o que mais me chama a atenção, é que quando ele coloca, né? Quando o Senhor coloca para ele: vai nessa tua força, que você vai livrar Israel. Aí agora ele olha de novo para o anjo do Senhor, e ele diz assim, ele volta a dizer: Senhor, ai, Senhor meu,
com que livrarei Israel? Eis que a minha casa, a minha família é a mais pobre de Manassés. A minha família é a mais pobre. E ele olhou agora para a casa dele, agora ele parou de olhar para ele, tá? E ele olhou para a casa dele. A minha casa é a mais pobre. Eu tenho o que para oferecer? O que é que eu tenho para oferecer se em Manassés a minha casa é a mais pobre? Eu não tenho nada. Sabe, quando eu li isso aqui, eu me lembrei da viúva. Quando os cobradores vieram levar os filhos dela cativo, e ela chega diante de Eliseu, e o Eliseu pergunta para ela, o que eu posso fazer por você? Me declara o que tens na sua casa. E na mesma hora ela diz, na minha casa eu não tenho nada. Mas se a gente continuar lendo o versículo que está lá em 2 Reis 4:2, aí depois quando ela diz assim, na minha casa eu não tenho nada, tem uma vírgula. É como se essa vírgula fizesse ela pensar e olhar para dentro da casa dela e ela lembrar que ela tinha um vidrinho de azeite, uma botijinha de azeite. Aí ela vira e fala, Senhor, tem uma botija de azeite. A mulher tinha azeite na casa dela. Ela estava tão frustrada com o problema que ela se esquecia que ela tinha com ela azeite, que naquele tempo quem tinha azeite, irmãos, quem tinha azeite, hoje em dia a gente vê, se a gente for folhear a Bíblia, a gente vai comparar o azeite com a presença do Espírito Santo, símbolo do Espírito Santo. Aquela mulher tinha a presença de Deus dentro da casa dela, mas ela só estava olhando para a dificuldade que estava entrando porta dentro. Então, Gideão, ele olha e agora declara, a minha família é a menor. A minha família, na minha casa não, olha, a minha casa é tão pobre que eu não tenho nada para oferecer. Aí, não se contentando, ele ainda diz assim, e eu sou menor da minha casa. Da casa do meu pai, eu sou menor. Irmãos, e ele já havia declarado a sua pobreza, tá? E quando ele agora de novo olha para ele se coloca como menor da casa dele. E esse menor aqui, como ele se colocou, menor da casa de meu pai, ele não quis mais falar de pobreza. Ele quis mostrar assim, olha, eu sou menor porque assim, de repente vamos trazer para nós, de repente você olha para a sua irmã já tem a casa própria, tem um bom casamento, a sua irmã já tem um carro, de repente a sua irmã já tem um comércio, e você ainda não construiu nada. E você ainda não pode olhar para você e falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né, aos teus olhos. Mas você tem a presença do Senhor. E muitas das vezes a presença do Senhor, como o azeite que representava para aquela mulher, não significa. Não tem significado muitas das vezes para nós. Então ele se coloca como menor. Olha, eu sou menor. E quando ele se coloca, eu sou menor, ele se coloca, eu não tenho condições. Mais uma vez ele se coloca sem condições de nada. E o Senhor fala para ele assim, olha, você vai livrar sim Israel da mão dos midianitas, e eu serei contigo. E eu hei de ser contigo, diz a palavra do Senhor. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Sabe, eu coloquei aqui, né, marquei aqui 3 coisas. Gideão, mesmo estando lá no lagar, mesmo tendo forças para ir para o lagar, mesmo tendo forças para separar o seu trigo e de repente sustentar a sua casa, de repente sustentar quem estava em sua volta, ele se sentia inútil. E ele apresentou essa debilidade para o Senhor. E a segunda parte que eu também descobri aqui é que Gideão, ele olhava para a casa dele como uma casa pobre. E vamos trazer para nós, quantas das vezes nós não damos valor para aquilo que o Senhor já nos deu.
Sabe, a gente fica de olho naquilo que a gente quer, naquilo que a gente ainda não conseguiu. E esquecemos de dar graças a Deus, porque o Senhor já me deu isso, porque a minha família, né, tá guardada no Senhor, e nós nos esquecemos de glorificar. Nós nos esquecemos de glorificar porque nós preferimos olhar para aquilo que ainda não recebemos. Ah, mas eu queria tanto meu marido aqui em casa, meu marido ainda não está. Ah, mas eu queria tanto um casamento, o Senhor ainda não me deu. Ah, mas eu queria tanto aquele emprego e hoje eu estou fazendo bico. Ah, mas eu queria tanto uma família perfeita. Irmãos, não existe família perfeita. Família perfeita só lá na glória. Quando você tiver marido, filhos e cachorrinho e gatinho, não tem perfeição, porque nós não seremos perfeitos nessa terra. Não vai ter perfeição. Porém, nós precisamos entender que a mão do Senhor tem nos guardado. Nós precisamos glorificar a Deus por aquilo que o Senhor já tem nos livrado. Temos que glorificar e muitas vezes nos esquecemos disso. Ah, mas irmã, eu quero te apresentar o que está acontecendo com o mundo. Irmão, não importa. Não importa com o que está acontecendo com o sistema. Importa que o teu Deus tem poder. Importa que o meu Deus tem poder para nos livrar de qualquer situação. Ah, mas a enfermidade entrou pela minha porta. O Senhor é um Deus que cura. Ah, o desemprego agora chegou. Eu achei que eu tô nessa empresa há tantos anos, eu achei que eu não ia ser mandado embora. E pior, eu achei que eu ia ser mandado embora se caso eu fosse com todos os meus direitos, mas a empresa fechou e eu fui mandado embora sem direito. O Senhor, Ele supre as tuas necessidades. Irmãos, eu trabalho desde os 13 anos. E eu mesmo convertida, eu achava que o que eu tinha não era muito. Mas o que eu tinha eu achava que era com a força do meu braço. E um dia eu resolvi pedir as contas do serviço. E 2 meses depois, mais ou menos, que eu pedi a conta do serviço, o meu marido se acidentou. E eu me vi com a mão na cabeça, porque eu achava que o trabalho que me supria, a força do meu braço que me supria. Até que o Senhor me levou numa igreja, a qual meu irmão era pastor, e lá usou o pregador e falou assim, sabe, eu vou te sustentar, você vai saber que eu sou Deus na sua vida, eu vou te sustentar, igual sustentei a viúva, que tinha um pouquinho só de azeite e um pouquinho só de farinha na botija. E ali eu confiei naquela palavra. Irmãos, durante 8 meses que meu marido ficou acidentado, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, foi o momento que Deus mais me abençoou. Eu viajei, só para você ter uma ideia, para não demorar, eu viajei por mais de 7 praias. E o Senhor supriu todas as nossas necessidades. O nosso Deus é Deus de providência. Não se assuste com o que o sistema vai te apresentar. Não se assuste, porque cada dia mais o sistema vai te apresentar coisas piores. Mas olhe para aquele que desceu do seu trono por mim e por você. E deleite a ele, sabe, as suas fragilidades, os seus temores, os seus desesperos, a depressão que de repente queira te pegar. Deixe nos pés do Senhor e você vai ter uma experiência. Gideão aqui teve uma experiência com o Senhor. Ele teve uma experiência tão forte com o Senhor que veio para o livro aqui de Juízes. O Senhor deixou o feito dele aqui escrito. E o Senhor tem e vai te sustentar mediante qualquer vento que bater. Pode ter certeza que assim como o Senhor foi com Gideão e com a nação de Israel perante aquilo que Gideão se dispôs, ele vai te sustentar também. Amém?
Eu quero fazer uma oração por você neste momento. Feche seus olhos, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, aqui está a Tua palavra que nesta hora vem para nos fortalecer. A Tua palavra, ela fortalece o físico, fortalece os ossos, fortalece a mente, fortalece a fé. Oh, meu Deus, trabalha nesta hora na vida desta pessoa, a qual a fé dela já está abalada, por qualquer que seja a situação. Mas eu creio que o Senhor é um Deus, ó Pai, papai, que trabalha em qualquer área que for, meu Deus, entra neste lar agora, vai desfazendo toda a obra do maligno, põe por terra tudo aquilo que não provém de Ti, dá vitória para o Teu povo, guarda Teu povo, Senhor, debaixo das Tuas asas, perante tudo, Senhor, que está acontecendo nesse sistema chamado terra, que o Senhor possa estar protegendo o Teu povo, meu Deus, onde a Tua voz chegar agora, através desta oração, que haja paz, que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre a vida dos Teus filhos, do Teu povo, daquele que se dispôs a neste momento clamar a Ti. É o que eu te peço, crendo em nome do Senhor Jesus. Abençoa Teu povo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém?